Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Eu sou a Lara, sou crocheteira e faço parte do time de artesãos da Fisher Fields. E hoje eu tô aqui no canal com mais um tutorial incrível para vocês. E hoje nós vamos fazer essa bolsa, gente, maravilhosa, feita com fio poly de 3mm da Fisher Fields. É uma bolsa que a Adri já tinha mostrado esse modelo para vocês em uma live. Uma cliente acabou me encomendando e eu aproveitei essa encomenda para gravar esse tutorial para vocês, tá? Como já ia fazer, pensei, se eu já vou fazer, então já vou fazer a bolsa, então por que não gravar um tutorial para disponibilizar para o pessoal, né? Então, tô aqui com esse tutorial para vocês. Essa bolsa fica super leve, tá? A gente utilizou aqui 2 rolos do fio poly de 3mm. Fica super levinha e super espaçosa. Eu vou abrir ela aqui. Olha só, gente. Super espaçosa. Ela tem uma proposta mais de bolsa de praia. Ela tem aqui essas alças de bambu, tá? Você pode utilizar tanto a alça de bambu, como assim, que nem eu utilizei, essa aqui é uma resina que imita o bambu, tá? Foi a que eu consegui encontrar aqui na cidade. Ou você pode utilizar a de bambu mesmo, tá? Fica a sua escolha. E aí ela tem aqui o fechinho, aproveitei e já apliquei minha etiqueta aqui para cliente ter a peça com a minha marca já. Ela tem essas laterais aqui na alça que dá essa abertura mais fluida para essa peça, tá? Antes de ir para o nosso tutorial, quero pedir para você se inscrever no canal da Fisher, ativar o sininho de notificações. Dessa forma, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ficar por dentro, tá? Então, clica no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo do vídeo, se inscreva e ativa o sininho de notificações. E compartilhe, gente. Quero pedir muito para vocês compartilharem esse vídeo, esse tutorial, com suas amigas crocheteiras, compartilha no seu Instagram, no grupo de Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Dessa forma, essa aula gratuita vai chegar para muito mais pessoas, muito mais crocheteiras que querem ter acesso a tutoriais maravilhosos como esse gratuitamente, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo e ajudar muito aí para que muitas artesãs tenham acesso a essa aula. Então vamos lá iniciar o nosso tutorial. Vamos à nossa lista de materiais necessários para a produção da nossa bolsa. E aqui nós vamos utilizar o fio poly da Fisher Fields, de 3mm, tá? Ele tem um rendimento de 220 metros, vou estar utilizando aqui a cor verde pistache. O fio poly da Fisher, ele é um cordão agulhado, tá? Um cordão de poliéster. Ele vem com essa textura assim agulhadinha, como se fosse um cordãozinho mesmo, uma cordinha. E aqui, por todo o rolinho, nós teremos a espessura de 3mm e essa cor, tá? Não tem variação de cor. É um fio de extrema qualidade e super leve. Gente, a nossa bolsa vai ficar muito leve, mesmo utilizando 2 rolos. Vamos precisar também de um par de alças, tá? O par de alças que você tiver aí, tá? Eu tô utilizando essas aqui de resina que imitam bambu. Você pode utilizar a própria alça de bambu, pode utilizar uma alça de metal, a alça que você tiver aí disponível, tá? A alça que você conseguir encontrar. Essa minha que eu tô utilizando, eu comprei no Armarinho São José. Ela tem o tamanho aqui, ó, de 15 centímetros, tá? Além do par de alças, vamos precisar também de uma agulha de 4mm para que a nossa peça fique com caimento que tem uma certa estrutura, mas que não fique muito dura, sabe? Então, ela precisa ser um pouco fluida. Como é uma proposta mais de praia, é legal que não seja uma peça muito durinha. Além disso, agulha e tesourinha para fazer os arremates. Vamos iniciar então a nossa peça fazendo a base e o fundo da nossa peça, que vai ser um retângulo feito em pontos baixos. Então, aqui vamos iniciar com as correntinhas. Vou girar aqui, ó, fazer a primeira laçada. Vou até repetir mais uma vez. Prendo aqui a minha agulha e giro ela no meu fio aqui, tá vendo? E aí, laço o fio que tá vindo ali do novelo e fecho aqui essa primeira laçada, esse primeiro nozinho aqui. Aí, aqui nós vamos seguir fazendo 11 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, temos aqui 11 correntinhas. Para você fazer a correntinha, caso você nunca tenha feito, você vai girar de baixo para cima e fechar na laçadinha que está aqui na sua agulha, tá? Agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos. E nós vamos trabalhar na parte de trás das correntinhas. Temos aqui a parte da frente, que faz esse formato aqui de um Vzinho, tá vendo? E temos aqui a parte de trás.
que são essas ondinhas aqui, essas alcinhas, tá vendo? Então, nessas alcinhas aqui que nós vamos trabalhar, para que na parte de baixo ali da nossa peça fique esse acabamento aqui do Vzinho, deixa o acabamento da nossa peça mais bonito. Então, aqui nós vamos pular a última correntinha, ela vai ser uma correntinha de virada, e vamos aqui na próxima. Então, pego aqui a alcinha de trás, passo a minha agulha, laço o fio que tá vindo lá do rolo, prendo ele e trago ele por baixo dessa alcinha da correntinha. Ajusto o tamanho aqui, ó, tenho 2 laçadas na minha agulha. Laço novamente o fio que tá vindo do rolo e passo por essas 2 laçadas aqui. Volto a minha agulha por essas 2 laçadas. Fiz aqui o primeiro ponto baixo. Novamente, ó. Passo a agulha embaixo da alcinha ali de trás da correntinha. Prendo o meu fio e trago ele aqui, voltando a agulha por baixo daquela alcinha da correntinha. Ajusto a altura aqui dessa alcinha, tenho 2 alcinhas aqui. Laço novamente o fio que tá vindo do rolo e fecho essa alcinha. Então, nesse movimento aqui, nós vamos formar o ponto baixo. Nós vamos fazer aqui 10 pontos baixos, tá? Temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Sempre que a gente for fazer a virada da carreira, nós vamos fazer uma correntinha aqui no cantinho e virar a nossa peça aqui, eu trazendo essa pontinha pra cima e virando aqui pro outro lado, tá vendo? Ó, sempre pra cima, não pra baixo. Se você trouxer aqui pra baixo, o seu fio vai enrolar ali na agulha, tá vendo? Então, você vai trazer ela aqui pra cima, que o seu fio já vai ficar automaticamente ali na parte de trás, deixando o acabamento da sua peça bem mais bonito. Então, agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar nessas 2 alcinhas aqui, ó. Nessas 2 alcinhas aqui de cima do ponto, entre um pontinho e outro, tá vendo? Laça, traz aqui pra frente, ajusta a altura, fecha o ponto baixo. No próximo ponto, repete. E no próximo, repete. Faz a correntinha e vira. A partir aqui dessa terceira carreira, o último ponto ali, a gente vai fazer um pouquinho diferente. De forma que a nossa lateral da peça cresça bem retinha, bem alinhada. Então, quando chegar ali no final, chegando aqui ao final, o último ponto nós não vamos trabalhar mais aqui nas 2 alcinhas, tá? Nós vamos trabalhar aqui nas 2 alcinhas do cantinho. Então, bem aqui, ó, nessa partezinha entre essa alcinha e essa alcinha aqui, você vai passar a sua agulha. Dessa forma. E aí, laça e fecha o ponto baixo. Assim, essa lateralzinha aqui da nossa peça vai crescer bem retinha. E aqui você vai repetir esse processo, fazendo carreiras aqui de pontos baixos. Vai e volta, chegou lá no último ponto, pega o cantinho da alcinha para ficar o acabamento retinho, até a gente chegar no tamanho da nossa base, tá? Eu vou fazer aqui, vou ver quantos centímetros vai ficar legal o tamanho dessa base e quantas carreiras eu vou precisar para chegar nesse tamanho. Então, vou adiantar o vídeo e volto com essas informações aqui para vocês. Finalizei aqui um total de 40 carreiras. Essa base ficou com 28 centímetros e meio. Agora, nós vamos contornar aqui toda a base com ponto baixo. Então, vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo. Chegando aqui ao final, o último ponto, nós vamos pegar aqui as 2 alcinhas normalmente do ponto aqui, ó, tá vendo? Aqui nós já vamos fazer a viradinha dessa base. Então, nas 4 pontas aqui desse retângulo, nós vamos repetir esse conjuntinho de pontos. Que serão um ponto baixo,
uma correntinha, aí no mesmo espaço, porém só virando aqui pro sentido já da lateral, mais um ponto baixo. Então, esse conjuntinho de pontos aqui que vai formar a nossa pontinha, a nossa quina. Agora, nós vamos pegar aqui ó, as duas alcinhas do próximo ponto. Então, ó, tem essa alcinha aqui da frente, essa alcinha aqui de trás. Você vai passar a sua agulha bem no meio aqui desse Vzinho. Passou no meio do Vzinho, pegando essas duas alcinhas, faz um ponto baixo. O próximo ponto é bem no pezinho aqui, ó. Tá vendo? Forma o Vzinho, bem no pezinho desse Vzinho. Laça, faz o ponto baixo. Ponto baixo. Próximo ponto. E aí, dessa forma, nós vamos repetindo, pegando duas alcinhas e pezinho do ponto, até chegar lá na ponta, aqui, ó. Até chegar aqui na ponta, onde nós vamos fazer a próxima voltinha aqui. Chegando aqui ao final da carreira, vamos fazer o último ponto aqui, pegando nas duas alcinhas. Esse nozinho inicial, nós vamos desmanchar ele, tá? Não se preocupe que não vai desmanchar a sua peça, não. Só puxar aqui e desfazer esse nozinho inicial e vai ficar laçadinho o Vzinho aqui, ó, da correntinha. Nessa alcinha aqui da correntinha, que nós vamos fazer a voltinha. Um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo. Formou que é a voltinha. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha aqui, para cada pontinho de base. Chegou aqui no último ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos aqui. No último ponto, vamos repetir o mesmo processo. Um ponto baixo, uma correntinha, já virando aqui um ponto baixo. Agora, nós vamos voltar trabalhando aqui do outro lado dessas alcinhas. Então, o primeiro ponto, nós vamos pegar aqui essa alcinha do cantinho, que é a alcinha do pezinho do ponto aqui, ó. Essa laçadinha bem aqui, ó, bem no pezinho desse pontinho, tá? Você vai ver aqui uma laçadinha bem abertinha, faz o seu pontinho aqui. No próximo ponto, vamos trabalhar aqui as duas laçadinhas. Próximo ponto, mais uma vez, vem aqui embaixo, no pezinho do ponto. Vai ser o mesmo processo que fizemos aqui desse outro lado, tá? No próximo, você pega aqui a laçadinha. No próximo, bem no pezinho do ponto. No próximo aqui, as duas alcinhas. E aí, dessa forma, vamos trabalhando até chegar aqui no início. Chegando aqui ao final da carreira, ó, vamos fazer um ponto baixo aqui nessa alcinha do cantinho. E aqui onde seriam aqui as duas alcinhas aqui, nós vamos fazer o último ponto baixo junto com esse ponto baixo aqui do início dessa carreira, para formar aqui a nossa voltinha. Agora, nós vamos fazer aqui um fechamento de carreira. Então, eu vou puxar aqui o meu fiozinho, aumentar. Venho com a minha agulha aqui nessa alcinha de cima desse ponto baixo aqui, desse início dessa carreira. Puxo o meu fiozinho, trago ele aqui para trás. Ajusta para que essa laçadinha fique aqui na parte de cima, tá vendo? Essa laçadinha aqui vai simular uma correntinha nossa aqui desse conjunto da voltinha. Vou diminuir um pouquinho. Nós vamos pegar essa laçada, prende na agulha, volta agora com a sua agulha aqui na mesma alcinha do ponto, laça o fio que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente. Ficou com duas laçadinhas aqui, fecha essas duas laçadas, ela vai ficar meio torcidinha, tá vendo? Sobe um pouquinho o seu fio,
e fecho uma correntinha aqui em cima. Então, simulamos aqui o nosso primeiro ponto alto. Nos demais pontos, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, laço o fio que está vindo do rolo, venho aqui nas duas alcinhas do ponto, laço, trago o fio aqui para frente. Ajusto, fecho as duas primeiras, fecho mais duas. Novamente, laço o fio que está vindo do rolo, venho aqui na alcinha, laço meu fio lá atrás, trago ele aqui para frente de volta. Ajusto aqui a altura, fecho as duas primeiras, fecho mais duas. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui ao final, ó, o último ponto vai ser aqui naquela laçadinha do fechamento da carreira, tá? Você passa aqui nessa laçadinha do fechamento da carreira, faz o último ponto alto. Puxa o seu fio, vem aqui na alcinha do segundo ponto alto, tá vendo? Tem o primeiro aqui que nós simulamos, vem aqui na alcinha de cima do segundo ponto alto, puxa um pouquinho pro canto, pega aqui o fiozinho e puxa lá para trás. Ajusta aqui o tamanho dessa laçadinha. E aí, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui para simular ali na carreira anterior. Com a laçadinha aqui na sua agulha, volta no mesmo pontinho, laça o fio que tá vindo do rolo e traz aqui para frente. Fecha essas duas laçadas e faz uma correntinha. E aí, nos demais pontos, um ponto alto para cada ponto de base. Dessa forma aqui, nós vamos subir 15 carreiras aqui, tá? Então, 15 carreiras de pontos altos aqui nessa peça. Finalizado aqui as 15 carreiras. Agora, você vai pegar marcadores de ponto, que nós vamos marcar aqui para fazer as alças. Para fazer a alça, a gente vai fazer vai e volta, tá? Aqui com os pontos altos. Então, aqui, ó, o último pontinho, nós vamos puxar a laçadinha aqui como se fôssemos fazer um fechamento de carreira, só para termos aqui a marcação para a contagem. Contando aqui no geral, nós teremos 16 pontos de espaço aqui no meio da peça e 37 pontos em cada alça, tá? A partir daqui, agora nós vamos cortar o nosso fio. Vamos pegar aqui uma tesourinha. Vamos cortar o nosso fiozinho aqui da última carreira. Puxa o fio até ele sair todo aqui em cima na sua peça. Agora, nós vamos passar aqui a agulha na alcinha que nós iríamos fazer o fechamento da carreira e puxo o fio para ele sair todo lá para trás. Viro aqui a minha peça. E de baixo para cima, vou passar a minha agulha aqui na alcinha do último ponto. Pego o meu fiozinho e puxo ele aqui para baixo. Depois, ao final da carreira, a gente faz o acabamento aqui, tá? E aqui, vamos iniciar as nossas alças, tá? Você pode começar por qualquer alça que você desejar. O processo delas vai ser o mesmo. Vou retirar aqui o primeiro marcador. Laço o meu fio, passo na alcinha aqui onde estava o marcador, laço o fio novamente e trago ele aqui pra frente. Fecho e fecho mais uma alcinha. Tenho aqui o primeiro ponto alto simulado. Vamos fazer aqui os 37 pontos, então, até chegar lá no próximo marcador, tá? Vamos fazer um ponto alto para cada pontinho da base. Feitos aqui os 37 pontos, nós vamos virar a nossa peça sem fazer correntinha, tá? Então, vira aqui a sua bolsa sem fazer correntinha. Vamos pular a alcinha aqui, ó, do último ponto, que no caso é o primeiro ponto aqui nessa segunda carreira. Vamos pular esse ponto
E a partir aqui do segundo, vamos laçar o nosso fio. Traz ele aqui pra frente. Ajusta aqui o tamanho da alcinha, deixa ela mais altinha, tá vendo? E aí, fecha e faz uma correntinha, para simular aqui o primeiro ponto alto dessa carreira. E aí, nós vamos seguir fazendo ponto alto, até sobrar um pontinho só lá na frente. Então, será um total de 35 pontos, tá? Chegando aqui ao final, tem o primeiro ponto alto que nós simulamos e o segundo ponto alto aqui. Nós vamos fazer somente até esse segundo ponto alto. Esse outro pontinho fica aqui, ó, como se fosse a diminuição. Novamente, vira a peça sem fazer correntinha. Pula um ponto no próximo ponto, simula o primeiro ponto alto. E aí, segue fazendo a sua carreira. Até chegar lá no penúltimo ponto. No último ponto, você não vai trabalhar ali, tá? Ó, vai ficando desse jeito. Aí, aqui, nós vamos subindo, crescendo aqui, até a nossa alça ficar mais fina, tá? Como eu tô desenvolvendo a peça e gravando aqui para vocês, eu não sei quantas carreiras eu vou precisar subir aqui para chegar na medida que a gente precisa para poder aplicar depois a nossa alça a nossa alcinha redonda aqui, né, de bambu. Essa alça aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parte aqui, até ver qual que é o tamanho que a gente vai precisar, quantas carreiras vamos subir aqui, e volto para mostrar para vocês, para falar quantas carreiras nós vamos precisar, tá? Mas o processo vai ser sempre o mesmo. Faz a carreira, vira a carreira sem fazer a correntinha, pulando o primeiro ponto. Faz até o final, até o penúltimo ponto. No último ponto a gente não trabalha. Aí vira novamente e segue repetindo o processo. Vou ver aqui quantas carreiras eu vou precisar para ficar no tamanho legal e volto para mostrar para vocês. Eu subi aqui um total de 12 carreiras, contando aqui, ó, da primeira carreira, tá? De início dessa alça aqui. 12 carreiras fazendo aqui a diminuição. Agora, eu vou subir aqui mais 2 carreiras para poder ter espaço para fazer, costurar essa parte aqui na nossa alça. Então, eu vou continuar virando a minha peça sem fazer correntinha. Porém, aqui agora eu não vou fazer mais diminuição. Venho aqui no primeiro ponto, faço aquela mesma simulação de ponto alto e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Ó, tenho aqui a alcinha do penúltimo ponto. Vou fazer um ponto alto aqui. E agora eu venho aqui, ó, na alcinha do cantinho, aqui, ó, nessa laçadinha e nessa alcinha de baixo. Faço nessas 2 alcinhas aqui e faço o ponto alto, tá vendo? Vou virar a minha peça novamente, sem fazer correntinha, e vou repetir o mesmo processo. Chegando aqui, ó, na alcinha do último ponto, vamos fazer igual fizemos lá no ponto anterior. Pego essa laçadinha aqui de baixo e a laçadinha aqui de cima e vamos fazer um ponto alto. Finalizou as 2 carreiras, vamos cortar o fio. E aí, vamos repetir o mesmo processo de alça aqui do outro lado, tá? Então, finalizou aqui a segunda alça, nós vamos cortar também o nosso fio, tá? Deixo a pontinha ali para poder fazer o arremate depois com tranquilidade, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui, vou só selar aqui a pontinha para não desfiar o fio. E nós vamos trabalhar aqui agora no fecho, tá? Aqui na parte do meio da nossa peça. E para trabalhar aqui o fecho, nós vamos começar pela parte de trás da bolsa. Então, eu vou virar aqui, ó, essa parte que tem o acabamento do fechamento de carreira vai ficar aqui para cima. E aqui nós vamos trabalhar o nosso fecho. E vamos trabalhar em ponto baixo, tá? Vamos contar 4 pontos. No 5º ponto, põe a sua agulha ali para poder marcar. Serão 4 pontos de espaço de cada lado e 8 pontos no meio. Aqui, nós vamos trabalhar pontos baixos. Vou desmanchar aqui para fazer uma laçada inicial, que aí vai ficar mais fácil na hora de fazer a virada de carreira ali,
ter uma alcinha do ponto baixo para trabalhar, tá? Então, aqui nós vamos fazer 8 pontos baixos. Feitos aqui os 8 pontos, ó, vão sobrar 4 pontinhos aqui no cantinho. Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça, e aí voltar trabalhando ponto baixo. É que nós vamos trabalhar naquela mesma sequência lá da base, tá? Carreira de vai e volta de pontos baixos. Vamos fazer aqui 9 carreiras de vai e volta de pontos baixos. Finalizei aqui as minhas carreiras, e o que que acontece? O meu fio, ele já estava utilizado, então eu já tinha utilizado uma parte dele para fazer uma outra peça, não estava o rolinho completo. Com 2 rolinhos, você consegue fazer essa peça tranquilamente, tá? Acontece que um dos meus fios, um dos meus rolinhos já estavam utilizados, e a gente ainda precisa fazer um acabamento aqui. Eu não tenho outro rolinho na mesma cor no de 3 milímetros, então eu vou utilizar aqui o de 5 milímetros, só para fazer esse acabamento e poder mostrar para vocês como que faz esse acabamento, tá? Mas você vai ter aí 2 rolinhos na mesma espessura, 2 rolinhos completos, você vai conseguir fazer tranquilamente. Então, aqui eu vou desmanchar o último pontinho para poder incluir o outro fio, fecho o último ponto com o fio, e aqui nós vamos trabalhar a sequência de pontos zigue-zague. Você vai fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vai pegando aí nas alcinhas dos pontos, tá? Não tem alcinha certa ou alcinha errada. O importante é você não deixar furos, tá? Não deixar buracos, não dá muito espaço. Então, vai deixando bem juntinho esses pontinhos para ficar um efeito bem bonito na sua peça. E você vai trabalhar dessa forma até contornar em volta de toda a sua bolsa, tá? Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Até contornar a sua peça. Finalizou aqui os pontos zigue-zague, contornou toda a peça, nós vamos cortar o fio e fazer aquele acabamento que a gente já tá acostumado a fazer aqui, tá? Então, aquela simulação que nós fizemos em todos os outros acabamentos. Corta o fio, puxa a pontinha, deixa eu selar aqui, puxa a pontinha do fio até ela sair aqui em cima, vem na próxima alcinha, puxa o fio lá pra trás, volta no meio da alcinha de onde está saindo o seu fio e puxa o fio lá para baixo. Dessa forma aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Aqui não tem nenhum segredo. Finalizou aqui esse acabamento, agora nós vamos aplicar as alças, tá? E você vai, é bem simples para aplicar as alças, você vai simplesmente costurar as alças ali na parte de cima dessa lateral da sua bolsa, dessas alças que nós subimos aí, formando a abertura da peça. Então, posiciona a sua alça aqui, dobra as 2 primeiras carreiras e costura, tá? Tô utilizando aqui uma agulha de tapeceiro, você vai fazer vai e volta, passando a sua agulha, costurando e prendendo. E vai repetir o mesmo processo também ali na outra alça, tá? Costura fazendo esse vai e volta, ó. Aqui, ó, para o acabamento ficar mais bonito, pega só a parte de dentro aqui das alcinhas, para não sair a costura lá pro lado de fora. Então, pega a parte de dentro da alcinha, volta ali na parte de dentro do acabamento, ali do ponto zigue-zague, passando a sua agulha e o seu fio.
Finalizou aqui a costura da sua alça, é só ajustar tudo. E aí, nós vamos repetir esse mesmo processo aqui no outro lado da nossa bolsa, tá? Aí, você vai costurar aqui a sua alça. Depois de costuradas as duas alças, nós vamos arrematar todas essas pontinhas de fio. E é bem simples, tá? Você vai esconder a pontinha do fio ao pegar a agulha de tapeceiro e esconde a pontinha do fio por dentro dos pontos. Depois vem com o isqueiro e sela a pontinha. Ela vai derreter e aí você consegue colar para ficar presinha ali na sua peça, tá? Repete esse arremate com todas as pontinhas de fio que tem soltas aí na sua peça. E depois de arrematar todos os fios, você também vai costurar aqui o seu botão imantado, tá? Tô utilizando o botão de costura de 18 milímetros para fechar aqui essa peça, para fazer o fecho, né? Então, depois de arrematado, é só costurar. E assim que ficou a nossa bolsa, ela fica bem fluida, tá, gente? Fica uma bolsa super leve e com uma leve estrutura também, tá? Não fica uma bolsa tão molengona assim, tá? Então, a gente consegue uma leve estrutura nessa peça. O ponto alto dela fica bem fechadinho, tá? Acho que vai dar, a luz aqui vai pegar, mas fica aqui, ó, bem fechadinho o ponto alto, o que deixa essa peça à sua escolha, se você vai colocar ou não um forro nela, tá? Você escolhe aí o que você prefere, não tem necessidade porque o ponto já fica bem fechadinho, o fundo dela também fica com o ponto bem fechadinho, não tem risco então de ficar furos aqui que a cliente vai perder os pertences dela, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e compartilhem muito esse vídeo. Compartilhe com suas amigas crocheteiras, compartilhe nos grupos do WhatsApp, no Facebook, compartilhe no seu Instagram. Manda esse vídeo para o máximo de crocheteiras que você conseguir. Dessa forma, muitas artesãs terão acesso a esse conteúdo gratuito maravilhoso que ficou o tutorial dessa aula, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.